Suponha que esta seja a piscina do clube que você é sócio. Imagine que você está em casa, no maior calorão, e decide ir ao clube para tomar um banho nessa piscina. Mas quando chega lá, você descobre que ela estava vazia e começou a encher só agora. A solução é esperar. Mas a pergunta é: quanto tempo você vai esperar? Essa e muitas outras questões serão resolvidas na aula de hoje. Então, mãos à obra! Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre o tema função afim. Chama-se função afim qualquer função f de R em R dada por uma lei de formação f de x igual a x mais b, onde o a e b são valores reais. Na função f de x igual a x mais b, o número a é chamado coeficiente angular e o número b é chamado de coeficiente linear. Vejamos alguns exemplos. A função f de x igual 3x mais meio é uma função afim, na qual o coeficiente angular é igual a 3 e o coeficiente linear é igual a meio. E a função f de x igual menos 7x mais raiz de 3 também é uma função afim, com coeficiente angular menos 7 e coeficiente linear igual a raiz de 3. Já a função f de x igual x ao quadrado mais 2x menos 6 não é uma função afim, pois não está na forma f de x igual a x mais b. A variável x tem como expoente um número diferente de 1. Gráfico da função afim. Como exemplo, construiremos o gráfico da seguinte função afim. F de x é igual a 10x mais 100. Para desenhar o gráfico, vamos determinar alguns pontos da função, atribuindo valores de x e calculando os respectivos valores de y correspondentes. Para o nosso exemplo, iremos usar 5 valores para x, que pertençam ao domínio da função. Então, vamos a eles. Se x é igual a 0, temos y igual a 10 vezes 0 mais 100. Logo, y é igual a 100. Dessa forma, obtemos o ponto 0, 100. Se x igual a 1, temos y igual a 10 vezes 1 mais 100. Logo, y será igual a 110, determinando para o ordenado 1, 110. Se x igual a 2, temos y igual a 10 vezes 2 mais 100. Logo, y será igual a 120, obtendo o ponto 2, 120. Se x igual a 3, temos y igual a 10 vezes 3 mais 100. Logo, y será a 130, determinando o ponto 3, 130. Se x igual a 4, temos y igual a 10 vezes 4 mais 100. Logo, y será a 140, definindo para o ordenado 4, 140. Se x for 5, temos que y será 10 vezes 5 mais 100, ou seja, 150, obtendo o ponto, ou para o ordenado, 5, 150. Marcando os pontos que obtivemos, chegamos ao seguinte gráfico. Para a função afim, com domínio real, se pudéssemos atribuir à variável x todos os valores pertencentes ao domínio da função e determinássemos todos os valores correspondentes ao gráfico, obteríamos uma reta, conforme vocês podem observar nesta tela. Vamos agora construir o gráfico da função f de x igual a menos x mais 3. Para construirmos o gráfico dessa função, atribuiremos 4 valores a x e calcularemos os respectivos valores para y. Vamos aos cálculos. Se x é igual a 2, y é igual a 1.
Temos então o par ordenado 2, 1. Se x for 1, y será 2, determinando o par ordenado 1, 2. Para x igual a 0, aplicado a fórmula, y é 3, obtendo o ponto 0, 3. E por fim, se x é menos 2, encontramos y igual a 5, definindo o ponto menos 2, 5. Agora, marcamos os pontos encontrados no referencial cartesiano e temos a reta da função. Se uma função afim é definida por uma lei da forma ax mais b, com b igual a 0, ou seja, f de x é igual a x, ela é denominada função linear. A função linear é muito importante para expressar fenômenos da proporcionalidade. Veja no gráfico, por exemplo, a reta y igual a 3x. Quando x for 1, temos que y é igual a 3 vezes 1, que é igual a 3. Quando x for 2, temos y igual a 3 vezes 2, que é igual a 6. Observe, quando x duplicou, y também duplicou. Ao dizer que x duplicou, y também duplicou, significa dizer que as variáveis x e y são proporcionais. Além disso, sempre que x for 0, y também será 0. O gráfico de uma função linear sempre intercepta a origem, ou seja, o ponto 0, 0. Existe um caso particular da função afim, chamada função identidade. Vamos voltar à função afim que tratamos há pouco. F de x é igual a x mais b, para o valor de a igual a 1 e b igual a 0. Então a função fica reduzida assim: f de x é igual a x. Essa função é chamada função de identidade, pois cada valor a x será exatamente o valor da função. Ou seja, os valores de y serão idênticos aos valores de x. Construir o gráfico dessa função é fácil. Quando x é 0, y é 0. Quando x é 1, y é 1. Quando x é 2, y é 2 e assim por diante. Perceba, a reta que nós estamos construindo está dividindo o primeiro quadrante em dois ângulos iguais. Ou seja, nós estamos construindo a bissetriz que passa pelo primeiro e pelo terceiro quadrante. Você se lembra o que é bissetriz? Bissetriz de um ângulo é a semirreta com origem no vértice deste ângulo e que o divide em dois outros ângulos congruentes. Existe uma outra função muito importante na matemática, que é a função constante. Ela não é uma função do primeiro grau e escrevemos simplesmente y é igual a b. Vejamos alguns exemplos. A função y igual a 5 apresenta coeficiente angular igual a 0 e coeficiente linear igual a 5. Logo, ela representa uma função constante. E a função y igual a menos 2/5 também apresenta o coeficiente angular igual a 0 e o coeficiente linear igual a menos 2/5. Já a função afim y igual a menos x mais 3 não representa uma função constante, pois apresenta coeficiente angular diferente de 0, nesse caso, igual a menos 1. Veja no gráfico, por exemplo, a reta y igual a 2. Qualquer que seja o valor de x, y sempre será constante. Nesse caso, 2. Então, a reta é paralela ao eixo x. Coeficientes da função afim. Antes de determinarmos o coeficiente angular, observe o gráfico. Nele, vamos marcar dois pontos genéricos e distintos. A igual x índice A, y índice A, e B igual x índice B, y índice B. Observe também o ângulo alfa, que a reta forma com o eixo x no sentido anti-horário. Para determinarmos a tangente do ângulo alfa,
podemos utilizar o triângulo em destaque. Veja, tangente alfa é igual cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, y índice B menos y índice A, sobre x índice B menos x índice A, que é igual a A. A essa razão, na reta, damos o nome de coeficiente angular A. Vamos agora analisar os seguintes gráficos. No primeiro gráfico, quando x aumenta, o y também aumenta, logo a função é crescente. O ângulo que a reta forma com o eixo x, no sentido anti-horário, é agudo, logo a tangente do ângulo é positiva e, por consequência, o coeficiente angular também é positivo. No segundo gráfico, quando x aumenta, o y diminui. A função é decrescente. O ângulo que a reta forma com o eixo x no sentido anti-horário é obtuso. Logo, a tangente do ângulo é negativa e, por consequência, o coeficiente angular também é negativo. A partir desses dois gráficos que acabamos de analisar, podemos concluir que existe uma relação entre o coeficiente angular e a variação da função afim. Se o coeficiente angular é positivo, então a função será crescente. Se o coeficiente angular é negativo, então a função será decrescente. O coeficiente linear B representa a ordenada do ponto de interseção da reta com o eixo y. Por esse motivo, quando fazemos x igual a zero, em f de x igual a x mais b, obtemos y igual a b. Vamos exercitar. Observando o gráfico, vamos determinar os coeficientes angular e linear da função e o ângulo que a reta forma com o eixo x. A partir dos pontos 0,3 e 1,5 destacados na reta, podemos obter o coeficiente angular da função. Para determinar o coeficiente angular A, podemos utilizar a fórmula já estudada. A é igual a y índice B menos y índice A sobre x índice B menos x índice A, que é igual a tangente alfa. Substituindo os valores dos pontos A igual 0,3, B igual 1,5, já determinados, temos que o valor de A será igual a 5 menos 3 sobre 1 menos 0, ou seja, igual a 2. Portanto, o coeficiente angular é 2. Devemos lembrar que nas situações em que a fórmula da função já é conhecida, o coeficiente angular se encontra explícito na própria fórmula. Agora, vamos determinar o ângulo alfa, que a reta forma com o eixo x. Como o coeficiente angular é igual tangente de alfa, temos que a tangente de alfa é 2. Logo, alfa é o ângulo cuja tangente vale 2. Mas qual é o valor de alfa? O ângulo alfa pode ser determinado com o auxílio de uma calculadora científica. Para isso, basta seguir os seguintes passos. 1. Verifique se na calculadora a opção grau, ou seja, unidade de ângulo, está selecionada. 2. Digite o valor da tangente do ângulo que queremos determinar, ou seja, 2. 3. Logo em seguida, ative a tecla INV da sua calculadora. 4. Após a tecla INV ter sido acionada, basta pressionar a tecla que indica a função que estamos trabalhando, ou seja, a tangente, que na calculadora está indicada pela tecla TAN. 5. Observe no visor a resposta. O valor do ângulo alfa, cuja tangente vale 2, é aproximadamente 63,43 graus. Mas atenção, o procedimento que acabamos de ver pode variar de uma calculadora para outra. Nas situações em que o ângulo formado pela reta com eixo x seja um ângulo notável, por exemplo, 30 graus, 45 graus ou 60 graus, não é necessária a utilização de uma calculadora, pois se tratam de ângulos cujas tangentes têm valor previamente conhecidos. Vamos ver alguns exemplos
utilizando a calculadora. Por exemplo, se tomarmos a tangente de 58 graus, encontramos o valor 1,60. Tangente de 88 graus é 28,64. Mais um exemplo, tangente de 100 graus é igual a menos 5,67. E o coeficiente linear? Devemos lembrar que o coeficiente linear corresponde à ordenada do ponto em que a reta corta o eixo y. Consultando o gráfico, percebemos que esse valor é igual a 3. Vamos ver agora a interseção da reta com o eixo x, ou seja, o cálculo da raiz da função. Para determinarmos o ponto de interseção de uma reta com o eixo x, devemos lembrar que os pontos do eixo x sempre têm ordenadas com o valor 0. Dessa maneira, a partir da forma da função, podemos atribuir à variável y o valor 0 e resolver uma equação em x. O ponto menos b sobre a, 0, representará a interseção da reta com o eixo x. Para a abscissa desse ponto de interseção, damos o nome de raiz, ou zero da função. Vamos então determinar a raiz da função f de x igual a 2x mais 5 e o ponto de interseção da reta com o eixo x. Substituindo o y por 0 na equação, temos 0 é igual a 2x mais 5 e, portanto, x é igual a menos 5 meios, ou ainda, x é igual a menos 2,5. Dessa forma, a raiz da nossa função f de x igual a 2x mais 5 é o valor menos 2,5. E o ponto de interseção da reta no eixo x é menos 2,5,0. Ainda sobre gráficos da função afim, cabem algumas observações. A primeira delas diz respeito ao estudo geométrico. Quando fazemos o estudo geométrico da reta, devemos sempre que possível fixar nos eixos cartesianos unidades de mesma medida. Quando esses gráficos são utilizados em situações reais, muitas vezes não é possível fixar unidades de mesma medida nos dois eixos. Além disso, o domínio da função pode ser formado por valores isolados. Nesse caso, o gráfico não será representado por uma reta, mas apenas por pontos alinhados. Veja um exemplo. Digamos que uma pessoa tem um capital de R$1 milhão e investe o valor a juros simples de 1,5% ao mês. Como será expresso graficamente o montante em função do tempo de aplicação? Juros simples é uma modalidade de investimento na qual os juros são constantes na unidade de tempo fixada. Então, sabendo disso, se o investimento daquela pessoa rende 1,5% ao mês, quer dizer que todo mês aquele 1 milhão recebe um acréscimo igual a 1,5% de 1 milhão. Isto é, 0,015 vezes 1 milhão, que é igual a R$15 mil. Com isso, o montante M será, após um mês, M é igual a 1 milhão mais 1 vezes 15 mil. Após 2 meses, M é igual a 1 milhão mais 2 vezes 15 mil. Após 3 meses, o montante será 1 milhão mais 3 vezes 15 mil. E assim por diante. Generalizando, após N meses, o montante será M igual a 1 milhão mais N vezes 15 mil, que é a lei da função que serve como modelo para essa situação. Nesse caso, N poderá assumir os valores 0, 1, 2, 3, etc. Ou seja, o domínio dessa função é representado pelo conjunto dos números naturais. Observando o gráfico, percebemos que ele é formado por pontos isolados, pois nessa situação a capitalização é mensal, ou seja, o valor proveniente dos juros é incorporado ao montante, somente uma vez a cada mês. Mesmo nessas situações, muitas vezes,
a reta é traçada para que se tenha uma melhor ideia do comportamento da função. Lembra-se da situação inicial da aula, em que a piscina do clube estava vazia e queríamos saber quanto tempo ela demoraria a encher? Será que ela já está cheia? Então, será que a piscina do clube já está cheia? Digamos que a capacidade dela seja de 50 mil litros. As torneiras despejam 50 litros de água por minuto. E agora, a piscina já está com 20 mil litros. Descobrindo a fórmula da função envolvida nessa situação, podemos encontrar o tempo que a piscina levará para ficar cheia. Para isso, vamos construir uma tabela. A variável y corresponderá ao volume total de água que cabe na piscina, enquanto o x corresponde ao total de minutos que vamos esperar até a piscina encher. Devemos lembrar que as torneiras despejam água à razão de 50 litros por minuto e que, inicialmente, a piscina apresenta 20 mil litros. Observe como fica a tabela. Para x igual 0, y será dado por 20 mil mais 0 vezes 50. Quando x igual 1, temos que y igual 20 mil mais 1 vezes 50. Para x igual 2, y será dado por 20 mil mais 2 vezes 50. Para x igual 3, y será dado por 20 mil mais 3 vezes 50. E generalizando, temos que a fórmula dessa função será y igual 20 mil mais x vezes 50 ou y igual 50 vezes x mais 20 mil. Finalmente, para descobrirmos o tempo necessário para que a piscina esteja cheia, procedemos da seguinte forma. Na fórmula da função, substituímos o y por 50 mil, que é a quantidade que estamos esperando, e temos 50 mil igual 50x mais 20 mil. 50x igual 30 mil. 30 mil divididos por 50 é igual a 600, portanto, 600 minutos. E 600 minutos são 10 horas. Vai demorar bastante. O próximo tema da aula de hoje é equações da reta e a obtenção dela a partir do gráfico. Até agora, usamos a equação para achar a reta. Neste momento, vamos fazer o processo inverso, ou seja, teremos uma reta e a partir dela encontraremos a equação. Primeiro caso, reta não vertical. Acompanhe o gráfico. Considere que esse ponto P de XY se movimente pela reta. As coordenadas x e y desse ponto vão variar de acordo com o movimento. Porém, o ângulo beta será sempre igual ao ângulo alfa. Então, tangente de alfa é igual a tangente de beta. Pela fórmula que já conhecemos, tangente de alfa é igual a 4 menos 1 dividido por 3 menos 2. Ou seja, isso é igual a 3. A tangente de beta é dada por y menos 4 por x menos 3. Com isso, nós conseguimos identificar qual é o valor da sua função final. Ou seja, y vai ser igual a 3x menos 5, pois a tangente de alfa e a tangente de beta são idênticas. Se repetirmos esse procedimento para dois pontos quaisquer, de uma reta não vertical, teremos sempre uma equação do tipo y igual a ax mais b, que dará origem a uma reta. Segundo caso, reta vertical. É importante lembrar que a reta vertical não representa uma função. Existe um valor de x em correspondência com infinitos valores de y. Veja como é o gráfico cartesiano da reta que passa pelos pontos A,
que é 4, 2, e pelo ponto B, que é 4, 5. Vamos considerar um ponto qualquer de coordenadas xy, que se movimente sobre essa reta. Ao percorrê-la, apenas o valor do eixo y varia. Veja que o valor da abscissa x é constante e vale 4. E é isso que caracteriza uma reta vertical. Seus pontos têm sempre o mesmo valor de abscissa x. No nosso exemplo, a condição x igual a 4 é a equação da reta vertical, que passa pelos pontos A e B descritos. Vamos ver mais um exemplo da equação da reta. Observe o gráfico cartesiano dessa reta que passa pelos pontos A e B de coordenadas 1, 2 e 3, 4, respectivamente. Encontramos o ponto A com x igual a 1 e y igual a 2. E depois encontramos o ponto B com x igual a 3 e y igual a 4. Observe no gráfico que α é congruente a beta. Logo, a tangente de α é igual à tangente de beta. Vamos calcular cada um e depois igualar as duas. Tangente de α é igual a 4 menos 2 dividido por 3 menos 1, que é igual a 1. Tangente de beta é igual a y menos 4 sobre x menos 3. Igualando as duas, temos 1 é igual a y menos 4 sobre x menos 3, o que resulta na equação y igual a x mais 1. Logo, a equação da reta que passa pelos pontos A e B de coordenadas 1, 2 e 3, 4 é y igual a x mais 1. Eis que surge no palco o incrível Houdini, o mágico matemático. Ele pede um voluntário para participar do seu desafio. Sobe ao palco uma mulher e Houdini pede para que ela pense em um número qualquer. Em seguida, pede para que ela multiplique esse número por 2. Depois, adicionar 10 ao resultado. Depois, dividir essa soma por 2. Finalmente, pede para que a pessoa subtraia o número pensado do quociente obtido na última operação. Houdini declara que o resultado final é 5 e a mulher fica surpresa. Como isso é possível? Suponha que você seja o voluntário e pense em um número x. Usando as operações realizadas pelo mágico sobre o valor x, temos: o valor pensado x é dobrado, ou seja, multiplicado por 2. Logo em seguida é somado com 10. Dividimos por 2 o resultado encontrado até agora e, por fim, retira-se o número pensado, ou seja, subtrai-se o valor x. Chamando o número obtido no final de y, chegamos à seguinte fórmula: y igual a 2x mais 10 divididos por 2, menos x. Para que possamos entender como o mágico Houdini conseguiu adivinhar o número final, devemos simplificar a fórmula obtida. Y igual a 2x mais 10 divididos por 2, menos x. Colocando o 2 em evidência. Y igual a 2 vezes x mais 5 divididos por 2, menos x. Simplificando os fatores 2, obtemos y igual a x mais 5 menos x. Cancelando as parcelas x e menos x, temos finalmente y igual a 5. Procedendo dessa forma, o Houdini sempre adivinhará o resultado final, pois a função envolvida nessa situação é a função constante, onde para qualquer valor de x, o resultado obtido para y será sempre um número fixo, no caso, 5. Na situação que acabamos de analisar, o resultado final é sempre metade do valor que foi adicionado na segunda operação. Realmente é fantástico.
Vamos resolver o exercício 1. O salário mensal fixo de um vendedor de computadores é de R$ 600. Além disso, ele ganha R$ 5 por unidade vendida. Sendo S o salário do vendedor em reais e X o número de unidades vendidas, complete a tabela a seguir. Então vamos lá. Nós temos que o salário do vendedor será dado por R$ 600 mais 0 unidades que ele está vendendo a R$ 5. Portanto, não vendendo nenhuma unidade, ele terá um salário de R$ 600. Se ele vender 5 unidades, ele terá R$ 600 mais 5 vezes 5, ou seja, o seu salário será de R$ 625. Se ele vender 10 unidades, nós temos então 600 mais 10 vezes 5 e, portanto, o seu salário mensal será de R$ 650. Aproveitando essa tabela que acabamos de construir, vamos agora expressar o salário S em função do número de unidades vendidas X. Assim nós vamos ter S é igual a R$ 600 mais X vezes 5. Ou ainda, S é igual a 5x mais R$ 600. E por fim, vamos calcular quantos computadores o vendedor deverá vender para que seu ganho mensal seja R$ 1.500. Note que agora o valor S será de R$ 1.500. Mas nós temos que o S é igual a 5x mais 600 reais. Portanto, 5x será igual a R$ 1.500 menos R$ 600, que vai nos dar R$ 900. E, portanto, x será igual a 180 computadores. Ele terá que vender 180 computadores para, no fim do mês, receber R$ 1.500. Vamos ao exercício 2. Um botijão de cozinha contém 13 kg de gás. Em média, é consumido por dia 0,5 kg. Sendo M a massa de gás no botijão e T o número de dias de consumo, complete a tabela a seguir. Então vamos lá. Nós temos que M é dado por 13 menos 0 vezes 0,5, caso a utilização não tenha ocorrido. Com isso nós temos M igual a 13. Se T for 2, M será igual a 13 menos 2 vezes 0,5. Ora, 2 vezes 0,5 é 1. Então, 13 menos 1, o M será 12. Se o T for 4, então nós temos 13 menos 4 vezes 0,5. Portanto, o M será 11. O próximo passo é expressar a massa M do gás no botijão em função de T, que é o número de dias de consumo. Para isso, vamos retornar à tabela que acabamos de completar. Então, nós temos T, onde M vai ser dado por 13 menos T vezes 0,5. Ora, nós podemos reescrever isso como sendo M é igual a menos 0,5T mais 13. Note que essa função M igual a menos 0,5T mais 13, na verdade, é uma função M de T, porque a nossa variável aqui em questão é o T. Suponha que em uma casa o consumo médio seja de 0,5 kg de gás por dia. Depois de quantos dias a massa de gás do botijão será de 6,5 kg? Ora, nós iremos pegar esse valor MT e substituir por 6,5. Assim nós teremos 6,5 é igual
a menos 0,5t mais 13. Fazendo os cálculos, chegamos que o valor t será igual a 6,5 dividido por 0,5, ou seja, 13. Após 13 dias de consumo, a massa de gás contida no botijão será de 6,5 kg. E a última pergunta: quantos dias de consumo serão necessários para que o botijão esteja vazio? Quando o botijão estiver vazio, teremos que ter MT igual a 0. Vamos ver o esquema. Substituindo o valor, teremos 0 é igual a menos 0,5t mais 13. Ou seja, 0,5t será igual a 13, de onde nós tiramos que t será igual a 26. Após 26 dias de consumo, o botijão estará vazio. Para cada gráfico a seguir, dê o sinal dos coeficientes A e B, sendo que y igual a x mais b, e classifique a função como sendo crescente ou decrescente. Primeiramente, devemos lembrar que A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear. E ainda, A é igual a tangente de alfa e B é a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo y. Vamos ao gráfico. Notamos nesse primeiro exemplo que o nosso ângulo alfa é agudo, portanto, a tangente desse alfa é positiva. Consequentemente, o valor de A é positivo. Fazendo o estudo agora para o coeficiente linear, notamos que essa distância aqui também é positiva e, portanto, o B também será positivo. Então, nesse caso, tanto A quanto B são valores positivos. Note agora que nós temos o valor de alfa, um ângulo menor que 90 graus, portanto agudo, e a sua tangente é positiva. No entanto, o valor de B é um valor que está abaixo do eixo x e, portanto, é negativo. Assim, nesse segundo exemplo, notamos que o valor de A é positivo e o de B é negativo. Mais um gráfico. Aqui o que a gente observa? Que o valor de alfa forma um ângulo maior que 90 graus. Portanto, é um ângulo obtuso. Sua tangente é negativa. Assim, o valor de A, que é o coeficiente angular, também é negativo. E o valor de B nos mostra claramente o gráfico que ele está acima do eixo x. Portanto, ele é positivo. Neste caso, A é negativo e B é positivo. Temos nesse gráfico um valor de alfa também obtuso, pois ele é maior que 90 graus. Assim, a tangente vai ser negativa e, consequentemente, o coeficiente angular também é negativo. Como o valor de B ele está abaixo do eixo x, temos que o coeficiente linear é negativo. Assim, tanto a tangente de alfa como o valor de B são negativos. Ou seja, o coeficiente angular é negativo e o coeficiente linear também é negativo. Para aprofundar os conhecimentos sobre a história e os personagens da matemática, indicamos as seguintes obras: Introdução à História da Matemática, de Howard Ives, publicado pela editora da Unicamp. História da Matemática, de Carl Boyer, publicado pela editora Edgar Blucher. História Universal dos Algarismos, a inteligência dos homens contada pelos números e pelo cálculo, de George Ifrah, publicado pela editora Nova Fronteira.